Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Crer. Pode Crer é o podcast da Capelania do Mackenzie. É uma alegria para nós poder receber você, ter a sua participação no nosso podcast. Deus abençoe muito a sua vida. E hoje, queridos, nós vamos tratar de um tema muito bacana, porque nós vamos falar a respeito de esperança, vamos falar a respeito do cuidado de Deus com a nossa vida. E nessa época do ano é muito comum a gente ter algumas preocupações com relação ao futuro, com relação ao novo ano. Ou seja, nós nos preocupamos com as nossas finanças, nos preocupamos com a nossa saúde, com a questão da segurança, com a questão do emprego, enfim, a gente tem um olhar para o amanhã e às vezes o nosso coração ele é tomado pela inquietação, pela ansiedade. E hoje então nós vamos falar sobre isso. Quem cuidará de mim no futuro? E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui um timaço de peso, né? Nós temos aqui a Lari, que você já conhece, o Piacente, e hoje estreando aqui no nosso programa, a Duda, que é a nossa capelã ali no colégio aqui do Higienópolis. Então sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Animados aí? Sim. Muito? Muito. Com certeza. Cheio de esperança. Falar a respeito do futuro, da confiança em Deus, da segurança no dia de amanhã, é muito bacana, né? Sim. Muito bom. Uhum. Tá. A minha pergunta, então, nesse início é a seguinte: por que as pessoas, normalmente, nessa época do ano, vai terminando o ano, e pensando em 2025, pensando no ano seguinte, eles trazem um pouco de preocupação? Alguns fazem votos, alguns fazem promessas. Por que isso acontece? Reverendo? Eu tenho que começar? Olá! Qualquer um. Muito bom, pastor. Eu estou acostumado a não começar, mas é uma grande alegria. Eu creio que essa época do ano, ela traz inquietações, porque nós sabemos que quando nós terminamos uma etapa e começamos outra, coisas novas podem acontecer. E quando coisas novas podem acontecer, elas podem ser boas novidades ou não tão boas. O fato é que essa época do ano é uma época onde nós temos que reavaliar o que fizemos. E ao reavaliar o que nós fizemos, muitas vezes nós descobrimos que não fizemos tudo aquilo que gostaríamos. Então é claro, uma vez que nós nos deparamos com um tempo, uma época, onde nós estamos avaliando o que fizemos em 2024 e com a expectativa de 2025, a ansiedade aumenta. O remédio é a esperança, não é verdade? Sim, é verdade. Eu acho que eu ia falar exatamente isso que o reverendo Piacente disse, na questão Você de... podia ter começado, então. Poderia. Mas eu acho que é a questão de nós olharmos para trás, né? O que nós fizemos este ano, ou o que nós deveríamos ter feito, ou o que nós queríamos ter feito e não conseguimos fazer. E isso pode trazer uma preocupação. Mais um ano se passou e mais uma vez eu não consegui fazer tal coisa, eu não consegui cumprir com aquilo que eu queria ter, que eu prometi fazer lá no começo do ano, né? Que todo ano a gente faz, como o reverendo mesmo disse, fazemos promessas, fazemos votos. Esse ano eu vou entrar na academia. O senhor conseguiu, né? O senhor conseguiu. Fiz 2 vezes, mas consegui. Mas é isso, né? Acho que é olhar para trás e ver que muitas coisas precisam ser feitas e o tempo é pouco. E aí dá essa ansiedade e essa pressa, né? Isso gera ansiedade na gente. Uhum. Ao mesmo tempo que nós olhamos para trás, isso nos faz olhar para frente, né? E diante do desespero de, nossa, não consegui fazer parte daquilo que eu planejei, nós começamos a planejar fazer o que a gente deixou de fazer. Uhum. E aí nós começamos a querer planejar tanto o futuro ao ponto de perder até mesmo o presente, né? Nós deixamos de viver o que Deus está nos dando agora, o momento em que vivemos agora, para começar a planejar demais o futuro. E mais uma vez a gente perde o hoje, visando somente a ansiedade que está no nosso coração, querendo resolver coisas que ainda não sabemos se vão acontecer ou não. Isso é verdade. Né? Então, às vezes nós queremos controlar demais aquilo que nós não temos ainda. Mas o hoje, às vezes, perdemos por causa dessa preocupação precoce, né? Muitas interessante, vezes. Né? A gente tem que entender que há um medo que é natural no nosso coração quando a gente pensa no dia de amanhã.
já que esse amanhã ele não está em nossas mãos, você não tem o controle disso, você sabe que qualquer coisa pode acontecer e nem sempre você consegue evitar algumas coisas. Então, o medo, ele está presente, né? Eu sinto isso às vezes comigo mesmo. O medo, ele é uma realidade na vida do ser humano quando a gente pensa no amanhã e a gente fica se perguntando... E agora? E agora? E afinal de contas, tem alguém que vai poder cuidar de mim amanhã se a coisa não funcionar direito, se algumas coisas derem errado? E, afinal de contas, quem é que vai cuidar de mim amanhã? Vocês têm essa sensação também de que, olhando para o futuro, algo pode dar errado e que vocês não vão dar conta de consertar alguma coisa assim? Se acontecem com vocês, como é que vocês lidam com isso? Com certeza. Acho que todos temos, né, medos. Eu acho que o problema não é ter medo, acho que o problema é como nós reagimos ao medo, reagimos a essas preocupações. Eu, particularmente, já passei por situações que eu fiquei com muito medo de algo muito ruim acontecer e aquilo não estava no meu controle, como nada está no nosso controle, né? Mas a gente tem essa falsa sensação de que a gente tem o controle das coisas e nós não temos o controle de nada, né? E aí eu tinha duas opções. Então, ou eu realmente me desesperava e ficava doidinha da cabeça e não resolveria, ou eu confiaria em Deus, que é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. E é descansar no Senhor, é entregar ao Senhor essas situações e descansar nele, falar: Deus, está nas suas mãos, e o Senhor me dê paz, me dê direcionamento, me dê sabedoria, me dê calma, me dê controle, domínio próprio, porque senão a gente surta mesmo, né? Nessas preocupações da vida. Porque realmente nada está no nosso controle. Então, a gente precisa confiar naquele que tem o controle sobre todas as coisas. É verdade. E quais são as principais inquietações que a gente traz no coração na hora dessa? As inquietações que nós trazemos no coração, isso é bem interessante, porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos inquietações, medos e preocupações que são bem semelhantes. É justamente sobre isso que vai acontecer. Como será o futuro? Eu acho que quando nós terminamos um ano e a gente tem esse hábito de contar as coisas, então nós contamos anos, nós contamos os dias, nós contamos as horas, até os minutos. E quando parece que 2024 realmente está acabando, quando parece que nós chegamos nesse momento e nós não fizemos tudo o que a gente tinha que fazer, a impressão é que nós perdemos. Perdi 2024. Não fiz tudo o que eu tinha que fazer, perdi. Isso causa uma série de preocupações e acende o medo do futuro. O que vai acontecer amanhã? É claro que quando nós chegamos nesse momento de ter que lidar com os medos, aí que nós precisamos realmente ter uma atitude muito clara de esperança. Porque segundo as Escrituras, e nós sabemos bem disso, alguns já tentaram interpretar esperança de muitas formas, né? Como ato de esperançar. Alguns famosos já falaram isso. Mas as Escrituras falam de uma esperança que é esperar em Deus. É você aquietar o seu coração. No ditado popular, as pessoas dizem: a esperança é a última que morre. Porque nós precisamos dela para viver. Então, diante dessas inquietações, e são muitas, como por exemplo, como vai ser meu emprego ano que vem? Quais são as aulas que eu terei o ano que vem? O ano que vem tem que fazer estágio. Como é que vai ser? Alguns dos nossos alunos devem estar pensando: o ano que vem eu tenho que sair do meu emprego para conseguir um estágio, porque é obrigatório na universidade. Como vai ser? Alguns dos nossos alunos estão pensando: olha, o ano que vem é meu último ano. Sempre tem aquele que está falando assim: olha, se eu não me formar o ano que vem, vou jubilar. Não é? Então, é nessa hora que esses medos, eles tentam tomar conta do nosso coração. Eles fazem parte da nossa existência porque nós vivemos num mundo caído. Mas eu não preciso me submeter a ele. Eu posso enfrentá-lo, olho no olho, com a esperança que a palavra me traz. Nós já fizemos uma pesquisa de campo aqui no Mackenzie com os nossos alunos, com os nossos universitários. E eu lembro que a questão que mais apareceu na nossa pesquisa naquela época, isso tem alguns anos, foi alunos que estavam realmente, Reverendo Piacente, já
terminando o semestre, terminando o seu curso, e o medo deles e a preocupação, e talvez seja a sua preocupação também, que é o que eu vou fazer agora? Será que eu vou conseguir emprego? Será que eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho? Será que eu vou conseguir ter um trabalho onde eu vou poder ser bem remunerado? Afinal de contas, o que eu vou fazer a partir desse momento em que eu estou me formando? E a questão é a seguinte, estou me formando, e agora? O que eu vou fazer? Então, de fato, isso alcança o coração aí dos nossos queridos alunos, e a esperança é que vai, portanto, ajudar você num momento como esse. Duda, você enfrenta isso? Você já vê isso acontecendo, por exemplo, lá no colégio? Com certeza. Esse ano foi um ano de espera. Né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu estava aguardando a contratação para trabalhar e eu comecei a faculdade. Né? E eu ficava assim, Deus, mas eu queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto. E eu me deparei várias vezes com o texto de Mateus 6. Porque ali Deus trata, né? Jesus trata de preocupações corriqueiras mesmo. Preocupações do dia a dia. E aí no final, ele fala assim, basta cada dia o seu próprio mal. Eu falo assim, mas basta cada dia o seu próprio mal? Como assim basta cada dia o seu próprio mal? E aí eu fui meditando, eu falei assim, é Deus me dizendo, lida com o que você tem hoje. O que você tem nas mãos hoje? O que você pode resolver hoje? Hoje, você tem isso para resolver. O amanhã, entrega. Espera. Existe a esperança de um Deus que cuida, de um Deus que já sabe o que ocorrerá. Então, assim, na minha situação, em vários momentos, eu fui confrontada mesmo a realmente descansar e falar assim, eu não tenho poder sobre o dia de amanhã. Então, Deus, toma o meu dia de amanhã, me ajuda a ter sabedoria e discernimento para lidar com o amanhã. E hoje, nesse momento, eu estou em casa, estou estudando, o que eu posso fazer hoje? Né? Então, foi um tratar de Deus durante esse ano. Uma outra situação também foi o meu irmão. Meu irmão tem apenas 17 aninhos e ele formou no ensino médio. E aí ele, Duda, o que eu faço? Vou prestar vestibular ou vou pro grupo M, né? Que ele tem o sonho, se envolve muito bem na música. Eu falei assim, entrega. O que você tem hoje? Ele, eu tenho prova, eu tenho trabalho. Eu falei, então estude. Entregue ao Senhor o dia de amanhã, mas hoje faça o que você precisa fazer. Lide com a sua responsabilidade hoje. E de certa forma, isso nos faz depender. Nos coloca automaticamente em um lugar de dependência diante do Senhor, entendendo a nossa responsabilidade, a nossa limitação e também dando ao Senhor aquilo que é dele. Entregando, né? Às vezes a gente fala, a gente solta o balão, mas fica segurando na linha, né? E aí a gente acaba não dando o lugar, o trono ao Senhor, de que realmente a nossa vida está diante dele, é dependente dele. Né? E essa esperança, né, de poder chegar na nossa casa ou em algum momento curvar nossa fronte e falar assim, Deus, eu sou limitado. Por favor, me ajude a lidar com essa situação. Como eu vou me relacionar com as pessoas quando eu começar a trabalhar? Como eu vou lidar com as minhas responsabilidades? Eu sou capaz de fazer isso? E não, você não é capaz. Mas diante de um Deus que é capaz, você sabe que ele te capacita. Muito então, bom. ele trata o seu coração a lidar com as suas responsabilidades, mas também entregar aquilo que não está no nosso controle. Então, realmente, esse ano foi um ano cheio de preocupações. Foi. Mas eu acredito que Deus, ele falou diretamente ao meu coração nesse sentido. Eu não vou te abandonar. Então, espera. Lida com o que você tem hoje. E aguarde. E confiança em Deus não tem a ver com a questão mística, né? Porque às vezes alguém que está aí nos assistindo, nos ouvindo, e eu já fiz isso há muitos anos atrás, eu lembro o seguinte, porque nessa época do ano acontece muito isso, na época, esse finalzinho de ano, a gente faz alguns votos, a gente coloca até no papel algumas coisas, né? Como se essa época fosse uma época importante para você fazer isso, e se você não fizer, parece que nada dá certo. Mas eu lembro que eu falei, eu quero fazer a virada de ano, aqueles últimos minutos, eu quero ficar fazendo embaixadinha, sabe? Com a bola. Eu era adolescente, né? Deixa eu fazer embaixadinha, porque eu queria que na virada do ano
eu entrasse já no ano novo com um espírito de craque encarnado, que agora sim, esse ano, porque eu fiz o voto, comecei Agora jogando vai. bola, agora vou ser um craque, né? Eu não consigo fazer mais que 2 embaixadinhas. Pronto, me perdi todo. Então, eu sei que há muita gente que vê um pouco de misticismo nisso. Como que eu posso fazer a distinção e a separação entre algo que é místico, pegando um pouco isso que a Duda falou, de que, sim, você tem que ter uma responsabilidade, não só na passagem do ano, mas uma responsabilidade do ano, durante o ano inteiro, e, ao mesmo tempo, a dependência de Deus. Como é que isso pode funcionar para a gente? A questão é que o ser humano, ele realmente tem essa inclinação transcendente mística. Uhum. Isso faz parte de nós. Uhum. A gente quer, de muitas formas, nos relacionarmos com o eterno, com o sobrenatural. Isso faz parte da criação. Então, isso é um sentimento universal. A questão é que as escrituras fazem com que esse sentimento seja canalizado. Corretamente. Então, ok, você tem o desejo de começar um 2025 bem, você tem o desejo de fazer coisas boas em 2025, você tem o sonho de que coisas diferentes aconteçam e você quer, de alguma forma, mexer num ambiente que você não tem acesso, pelo menos não totalmente, que é o sobrenatural, e você espera que se você tocar nesse sobrenatural, coisas novas vão acontecer. Então, tem uma boa notícia para você. Uhum. Se você crê em Jesus Cristo, e se você compreende quem Ele é, se você tem aceitado o desafio de andar com Ele, Ele com certeza tem todo o poder sobrenatural, inclusive, para alterar o nosso ano de 2025. Uhum. Então a mística em si, ela só está equivocada quando ela se torna dissociada daquele que é o Criador de todas as coisas. Sim. Porque não adianta você procurar uma solução onde ela não está. Você tem que ir direto ao ponto. Então, eu imagino que muitos dos nossos colegas, aqueles que estão nos assistindo, eles têm esse desejo de repente, começar o ano fazendo alguma coisa que digam assim, não, isso aqui vai dar abertura para começar 2025 com o pé direito. É isso aí. Com o pé direito. Esse anseio, ele faz parte da criação de Deus, porque Deus nos criou para vivermos essa relação com Ele. O problema é quando ela não está associada a Ele. Aí a esperança fica vazia. A pessoa se frustra. Quantas pessoas nós temos frustradas aí? Porque fizeram isso e não deu certo. Não, peraí, não é que não deu certo. Você tomou o remédio errado, não vai ter cura. A gente precisa aproveitar esse momento que Deus nos dá, qualquer que seja, para buscar mais ainda a sua presença. Muito bem. Lari, o que você acha disso? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. A pessoa pode fazer, por exemplo, uma lista daquilo que ela objetiva alcançar no próximo ano? Sim, claro. Eu sou super a favor de fazer listas, gente. Listas Com de mercado, muitos qualquer lista com que muitos vocês... itens. Com Dá uns muitos checks, itens. Pro né? marido, Exatamente. pro marido, Pro marido, pros para filhos, para todo mundo. E hoje em dia com o celular eu já faço direto as minhas listas do celular. Exatamente. Coloca um alarme ali já para lembrar. Mas sim, nós devemos fazer listas, nós devemos planejar aquilo que a gente quer fazer no próximo ano. Claro. Planejar uma faculdade, planejar um trabalho, planejar uma viagem, planejar coisas pessoais que muitas vezes são íntimas, que os outros não verão, mas que você sabe que você está fazendo por você, né? Ou planejar algo com a sua família. Sim, nós devemos planejar as coisas. Mas nós devemos planejar, nos preparar, fazer tudo que está ao nosso alcance para realizar, mas principalmente entregar nas mãos do Senhor. É o que o reverendo Piacente estava dizendo. Nós precisamos canalizar toda a nossa força, todo o nosso esforço, todo o nosso desejo no Senhor, né? Eu gosto muito do Salmo 43, quando o senhor estava falando sobre a questão da inquietação, né? E o salmista, ele fala exatamente isso, né? Por que a nossa alma não se aquieta, né? Ele fala, por que está assim tão triste, ó minha alma, né? No Salmo 43, no verso 5. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E aí a gente volta um verso, no verso 4, ele dá a resposta para isso, para a gente se aquietar e para a gente fazer os planos e entregar nas mãos do Senhor. Ele fala, então irei ao altar de Deus. É ir ao lugar certo.
Se for da vontade do Senhor, por que a gente fala, se Deus quiser? É verdade. Hoje, amanhã, porque que a Bíblia fala, né? Se Uhum. Deus quiser hoje, amanhã faremos isso, comeremos, iremos Uhum. para tal lugar, nossos planos serão realizados, porque é tudo na vontade do Senhor, no tempo do Senhor, da forma dele. E às vezes não vamos realizar todas as coisas que nós planejamos, como todo ano é assim, gente. Se contente com isso, porque a gente não vai realizar todas Não, as não. coisas que planejamos todos os anos. E tá tudo bem. É Exatamente, normal, tá é tudo natural, bem. tá tudo bem. Né? E a gente faz planos para o próximo ano, mas precisamos colocar esses planos debaixo da vontade do Senhor e, se for da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, esses planos se concretizarão. E é o que a Duda falou, né? Quando você faz essa lista, quando você faz esses planos, você precisa ter essa responsabilidade Sim. de atuar nesses planos. E Deus entra nisso também, né, Duda? Dando para nós sabedoria na execução dos nossos planos, dos nossos projetos, não é? Assim, é porque a Bíblia, ela fala sobre tudo, né? Uhum. Ela é um livro que nos instrui, né? Ela conta a nossa história e ela nos instrui. Então, a gente vai conversando e vem um monte de textos na minha Sim. mente. Por quê? Provérbio 16, né? Verdade. Ele nos orienta a fazer planos, Uhum. mas que não sejamos ousados ao ponto de achar que os nossos planos são o suficiente e que eles são perfeitos. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus e nós carregamos esse caráter impresso em nós, da responsabilidade também, né? Adão já, de primeira, já teve responsabilidade sobre a criação do Senhor. E nós temos essa responsabilidade Claro. de nos planejarmos, de nos programarmos, de nos prepararmos, mas entendendo o lugar certo, entendendo o lugar correto, de depositar os nossos planos e falar assim, Deus, se é isso mesmo, Uhum. que ocorra assim, e segundo a tua vontade, porque ela é perfeita, ela é boa, e às vezes o bom e o perfeito de Deus não parece tão bom e perfeito aos nossos olhos. Na Mas hora, lá né? na frente, nós vemos o quão benéfico é para nós, né? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas, a gente conversando, eu lembro de um salmo que eu meditei essa semana, é o Salmo 131. Em que Davi, ele fala assim, Deus, não é altivo, Senhor, não é altivo o meu coração. Eu não quero coisas maravilhosas demais. Eu não quero coisas além do que eu preciso, né? Ou seja, eu preciso, mas me dê aquilo que eu preciso, né? Que eu não seja soberbo, que eu não seja altivo. E aí, no último versículo, ele diz assim, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Né? O esperar, né, remete à esperança. Claro. Né? O esperar faz com que nós realmente exerçamos a nossa fé de que algo maior está acontecendo e um propósito maior existe diante daquilo que eu preciso me posicionar hoje. Né? Então, planejar, com certeza. Fazer planos, concretizar planos, né? Programar uma viagem em família, né? Porque também o descanso é uma ordenança. Então, todos os nossos planejamentos resultam em glória ao Senhor, desde que estejam no lugar certo, com certeza. Muito bem. Bom, né? Ótimo. Demais. E a Lari comentou ali a respeito da expressão se Deus quiser. Se Deus quiser. Normalmente essa expressão ela é usada quase que como um jargão que a gente acaba usando isso no dia a dia. Se Deus quiser, eu vou passar lá na sua sala para a gente conversar. Se Deus quiser, a semana que vem a gente define isso. Então, esse se Deus quiser quase que funciona como um jargão. Mas certamente o que Tiago está querendo nos ensinar com isso é que você quer que aquilo que você está colocando para o futuro, aquilo que você está planejando para o dia de amanhã, a sua lista, né, com seus projetos, seus planos, você quer ter responsabilidade na execução deles, mas ao mesmo tempo você quer que Deus faça parte desses planos, não é? Se Deus realmente quiser, você está confiando na vontade de Deus também na sua vida. E Deus vai dando para nós sabedoria, Deus vai nos orientando. A Bíblia ela está farta de orientações para nós a respeito de várias áreas da nossa vida. Nem sempre ela é tão clara
com relação a esse ponto ou aquele, mas há princípios em que, se você se debruçar no conhecimento de Deus, na sua dependência de Deus, e se Ele quiser, certamente você tem um futuro brilhante, você tem um amanhã debaixo dos cuidados dele. Então, o nosso desejo é esse, né? Que se Deus quiser, e você depender dele, você confiar nele, seguir as suas orientações, eu não tenho dúvida que o dia de amanhã vai ser um dia melhor para você. Amém. Amém. Lembrando da pergunta sobre como lidar, né, com essa coisa de tornar o alcance a Deus uma coisa mística, né? Lembrar que Deus, ele é Deus do ordinário. Ele está presente no ordinário. No comum, no cotidiano. comum, exatamente. Ele se faz presente e é nesse comum em que exercemos tudo em sua dependência. Mais um texto que eu lembro, na verdade o livro, né, bíblico que eu lembro é o de Neemias. Né, porque Neemias teve que se planejar para poder reconstruir Jerusalém. Então, naquele momento diante do rei, quando ele orou e ele, né, mesmo em sua mente, em particular com Deus, é porque ele sabia que Deus estava ali. Ele não precisa fazer uma cerimônia, usar de belas palavras e de coisas formais demais, porque Deus é íntimo e Ele estava presente, né? Então, muitas vezes hoje, nós deixamos de levar a Deus coisas simples, as pequenas preocupações, por achar que Deus não está nessas coisas, tem mais com o que se preocupar, né? Quando, na verdade, não. Ele deseja que agora, hoje e nesse momento, nas pequenas e grandes coisas, estejamos diante dele, reconhecendo e tendo aquela tranquilidade, né? Nossa, não, Deus está comigo, ele está vendo o que está acontecendo. Que coisa boa. E aí a gente volta para aquela questão que o senhor falou, por que tem que ser em determinadas épocas, né? Não precisa ser em determinadas épocas, não precisa ser só no final do ano, não precisa ser no começo de um ano, né? Pode ser todos os dias, deve ser todos os dias, entregar ao Senhor, né? Como a Duda mesmo disse, cada dia. O senhor estava falando sobre essa questão do se Deus quiser, né? Eu gosto muito, eu faço muito comigo mesmo e até em casa, às vezes quando meu marido vai falar alguma coisa, vamos fazer tal coisa, aí a gente fala, se, e ele, se Deus quiser, amor, exatamente, se Deus quiser. Mas eu faço esse exercício comigo, porque eu falo, Deus, o Senhor conhece o meu coração. E muitas vezes nosso coração é enganoso. A gente acha que é uma coisa boa pra gente. E não é. E a gente não consegue ver depois da curva. A gente só vê até ali a esquina, né? A gente não vê depois da curva. O que uma decisão pode acontecer, né? Então, eu realmente falo, Deus, se não for do teu agrado, se não for da tua vontade pra minha vida, que o Senhor tire do meu coração. Para que eu não leve à frente esse pensamento, esse desejo, esse anseio de realizar tal coisa, se isso não for da tua vontade para a minha vida, para a minha família, para os meus planos, né? Então, realmente é um desejo que a gente tem que ter no coração de que a vontade de Deus esteja em nós, né? E que o nosso coração não nos engane, porque Ele nos engana muitas quando vezes. a gente pensa, né, Lari, em a vontade de Deus, quando nós pensamos isso, que a vontade de Deus, que o desejo de Deus esteja em nós, para talvez ficar bem mais claro para todo mundo aqui, é entender que Deus tem uma vontade para minhas ações, para o meu comportamento. É óbvio, como que vai ser o meu futuro? Olha, se eu começar a fazer bobagem agora, né? Fazer coisas erradas e tá atropelando um monte de coisas... Vai dar ruim. É óbvio que vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, se eu sou irresponsável, eu estou fugindo daquilo que a Bíblia claramente já nos orienta sobre tantas coisas, é óbvio que eu vou me machucar lá na frente. O futuro não vai ser bacana. Uma indicação ao livro do Heber Campos, né, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Pronto. É um livro maravilhoso que nos faz entender as vontades de Deus, na nossa perspectiva humana. Sim. Como entender o que chamamos de vontade de Deus. Como saber, conhecer. Sim. É muito bom. Indicações à Bíblia, né? Agrada-te do Senhor. Exatamente. E Ele Satisfará o vai desejo do seu satisfazer coração. os desejos do teu coração. Olha que coisa boa, né? Você quer que Deus satisfaça os desejos do teu coração no próximo ano? Então agrada do Senhor. Amém. Traga a vontade de Deus para a sua vida. Confie nele. Siga as suas orientações.
E certamente seu ano vai ser um ano muito feliz, É verdade. muito abençoado, né? Pastor, Uma última palavra para essa turma que está nos assistindo aí, para a gente ir encerrando, Duda. isso que eu ia dizer agora. Gente, tem uma frase do Jim Elliot, que ele diz assim: onde você estiver, esteja lá por inteiro. E diante disso, entenda que você nunca está sozinho. Hebreus reafirma, né? Deus nunca nos abandona. Então, onde nós estivermos, que aproveitemos inteiramente com tudo o que somos, com tudo o que temos, entendendo que o que temos hoje foi dado por Deus e o amanhã Ele também estará conosco. Muito bom. Eu quero terminar com o finalzinho do verso 5 do Salmo 43, que ele fala onde nós devemos colocar a nossa esperança. Então ele fala: ponha a sua esperança em Deus, Amém. pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, se a esperança estiver em Deus, tudo vai correr bem, mesmo que as coisas não estejam bem. Muito É bom. verdade. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa destacar. As coisas de 2025, as coisas que vão acontecer no futuro, as coisas de 2026, 2030, estão nas mãos de Deus. Eu tenho que viver agora esperando nele. Eu tenho que aquietar o meu coração sabendo que ele sabe o que ele está fazendo. Muitas das nossas frustrações é porque nós queremos fazer as coisas que Deus nunca planejou para nós e não são boas. Então, eu desejo muita esperança, mas não essa esperança simplesmente por esperar, mas uma esperança pautada nas promessas de Deus. É assim que nós nos movemos. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Muito Isso bom. é Muito esperança, bom. se Amém. pautar em promessas. Amém. Muito bom. Esperar em Deus, lembre-se disso agora, minha palavra nesse sentido, é esperar em Deus não tem a ver onde você vai chegar. Tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida enquanto você está caminhando para lá. Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado, gente. Que papo gostoso Valeu, hoje gente. aqui. Glória A gente poderia ter mais tempo aqui. Pois é. Com certeza. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Pode Crer. É o podcast da nossa capelania. Deus te abençoe. Tchau. Gente. Tchau, Tchauzinho. tchau.